Olá, meus corações! Para quem não me conhece, meu nome é Rita Silvestre e eu leio diariamente livros às 20 aqui no canal. Hoje vamos ler Manhãs Milagrosas. Vou começar por fazer um breve resumo daquilo que foi lido até agora. O autor do livro sofreu um acidente aos 20 anos e esteve morto durante 6 minutos. Esteve algum tempo em coma e hospitalizado. Depois, passo a passo, dia após dia, recuperou a sua vida, o seu trabalho e a sua estabilidade. Posteriormente, entrou em colapso financeiro e, com a ajuda de um amigo, conseguiu recuperar a sua vida novamente. Na eventualidade de quererem saber a história com mais pormenores, aconselho-vos a ver os vídeos anteriores. Hoje vou continuar a leitura da segunda parte do segundo capítulo do livro. O nosso segundo desafio: escolher as atividades com mais impacto. Relembro que o primeiro desafio foi o tempo, encontrar tempo para o autoconhecimento, para o qual o autor acabou, depois de muitas reticências, escolher as 5 horas da manhã. Não tardou até me deparar com outro desafio: o que fazer com aquela hora suplementar? Que ações seriam mais impactantes e eficazes? O que fazer para melhorar a vida o mais depressa possível? Poderia ler, mas isso eu já tinha feito antes. Na verdade, eu queria sobretudo que aquela hora fosse especial. Também poderia trabalhar o corpo, embora a ideia não me trouxesse um grande entusiasmo. Por isso, a certa altura fui buscar uma folha em branco, na qual anotei as práticas que aprendi ao longo dos anos e que considero as mais transformadoras no âmbito do desenvolvimento pessoal. Embora nunca as tivesse implementado, pelo menos de uma forma consciente, estou a falar de atividades como a meditação, as afirmações, a escrita, a visualização e também a leitura e o exercício físico. Como alguns de vocês já sabem, a minha rotina matinal é: faço o Ho'oponopono, faço meditação e vou ao ginásio. Selecionei as 6 atividades que considerei mais eficazes e com mais impacto, atribuindo 10 minutos a cada uma. A ideia seria experimentar todas na manhã seguinte. Curiosamente, senti-me motivada ao elaborar esta lista. De repente, a ideia de sair da cama mais cedo deixou de constituir um peso e passou a entusiasmar. Com efeito, nessa mesma noite, até me foi difícil adormecer, pois sentia-me fervilhar de empolgamento perante o que amanhã me traria. Para mim, todas as noites é difícil adormecer, porque fervilho sempre com alguma ideia ou algum pensamento insistente na minha mente. Mas, para mim, tornou-se fácil acordar cedo. Tornou-se o hábito com o passar do tempo. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, abri os olhos de imediato e saltei da cama sentindo-me bastante enérgico e empolgado. Não foi penoso, mas sim revigorante. Senti-me como costumava sentir-me em criança nas manhãs do dia de Natal. Em manhã alguma, me era mais fácil despertar, sentindo-me a transbordar de vigor e entusiasmo, até àquele dia em que me propus sair da cama às 5 da manhã. A manhã que transformou toda a minha vida. Com os dentes e a cara lavados e um copo de água na mão, sentei-me no sofá da sala pelas 5:05, sentindo-me genuinamente entusiasmado com a minha vida pela primeira vez em muito tempo. Penso que alguns de vós já saibam que ver horas iguais tem um significado especial. Se quiserem que eu fale mais sobre o assunto, deixem nos comentários. Lá fora ainda estava escuro, o que me fez sentir altamente empoderado. Socorri-me da minha lista de atividades transformadoras que aprendera ao longo dos anos, mas nunca chegara a implementar, e deitei mãos à obra. Penso que todos nós temos aquelas coisas que sabemos que deveríamos fazer, mas que nunca fazemos. Eu própria as tenho, não sou melhor nem pior que ninguém. Silêncio.
Ao sentar-me em silêncio, rezando, meditando e concentrando-me na minha respiração durante 10 minutos, senti o meu stress dissipar-se. Uma calma propagar-se por todo o meu corpo e, ao mesmo tempo, um agradável aquietamento da mente. Sim, aquilo era de facto bem distinto do caos habitual das minhas manhãs frenéticas. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me em paz. Estar em silêncio aparentemente não é fácil. Mas se nós nos sentarmos numa posição confortável, única e exclusivamente focados na nossa respiração e aceitando e respeitando qualquer pensamento que venha à nossa cabeça, sem culpas, sem críticas, e continuarmos a focar na nossa respiração, vocês vão automaticamente notar a diferença. Leitura. Tendo em conta que sempre arranjei desculpas para não ter tempo para ler, senti-me entusiasmado com o facto de ter reservado tempo, naquela manhã, para poder dar início a algo que eu sempre desejei que se tornasse um hábito para a vida. Retirei da estante o clássico de Napoleon Hill intitulado Pense e Fique Rico. Em tempos começara a lê-lo, mas depois pulo de lado, tal como a maioria dos livros que possuía. Li durante 10 minutos e retive algumas ideias que pretendia implementar nesse mesmo dia e me deixaram empolgado. Este momento de leitura serviu para me relembrar de que basta uma ideia para transformar uma vida. Senti-me motivado. Neste momento só leio as minhas afirmações positivas. Uma pequena lista que eu criei para os meus objetivos futuros. Mas recentemente o livro que me acompanhava todas as minhas rotinas matinais era Manhãs Milagrosas. E foi numa dessas manhãs, com este livro na mão, que eu tive a ideia de criar este canal, para me ajudar e para vos ajudar. Afirmações. Até esse dia eu nunca tirara partido do poder das afirmações e por isso mesmo a experiência de ler em voz alta as afirmações de autoconfiança contidas no livro Pense e Fique Rico foi espantosa. Com efeito, a afirmação funcionava como um lembrete em torno do potencial ilimitado que me habitava e que habitava cada um de nós. A certa altura decidi criar uma afirmação e escrevi sobre o que queria, sobre a pessoa em que pretendia tornar-me e sobre o que estava disposto a fazer para mudar a minha vida. Devo dizer que me senti empoderado. Como já vos disse anteriormente, eu tenho alguma dificuldade em perder peso. Ando em busca disso sem sucesso. Há alguns anos que frequento o ginásio, há alguns anos que tenho uma alimentação saudável e todos os médicos que me acompanham me dizem que o meu problema está aqui. Então, para tal, eu criei e vou recriando recorrentemente frases positivas nesse sentido. Acredito piamente que o Ho'oponopono que eu faço direcionado ao meu corpo, que a meditação que eu faço relacionada ao meu passado, ao meu bem-estar, foco o meu pensamento em curar-me, autocura, e que as fases positivas me irão trazer sucesso em breve, depois de muitos anos de luta. Visualização. Retirei da parede o meu quadro de visualização, que tinha criado quando vi o filme O Segredo. Porém, nunca me tinha dado ao trabalho de olhar para ele, e muito menos de usá-lo como ferramenta de visualização, tal como, afinal, era suposto. Assim, durante 10 minutos, concentrei-me em cada imagem, com uma pausa entre cada uma para fechar os olhos e sentir intensamente como seria a manifestação de cada situação na própria vida. A experiência foi muito inspiradora. A visualização consiste em, numa posição de meditação, fechar os olhos e visualizar aquilo que pretendemos. Mas nem todos conseguimos praticar a visualização dessa forma. Então, para tal, utilizamos algumas estratégias, ou seja, imagens reais. Escrita. Seguidamente abri um dos muitos cadernos que fui adquirindo ao longo dos anos.
À semelhança de todos os outros, aquele que escolhi apenas continha algumas páginas escritas sobre as vivências que se haviam desenrolado durante alguns dias, uma semana no máximo. Nessa manhã escrevi sobre as coisas da minha vida que me suscitavam gratidão. Como que, por encanto, comecei a sentir-me liberto do meu estado depressivo, como se o nevoeiro denso que pesara sobre mim finalmente tivesse começado a dissipar-se. A nuvem não desapareceu, mas aligeirou-se. O simples ato de anotar as coisas que me faziam sentir grato elevou o meu espírito. Senti-me agradecido. Praticar a gratidão é um ato muito importante, porque nós vivemos atarefados com o nosso dia-a-dia, perdidos no passado, ansiosos com o futuro e não paramos para ver o que temos aqui e agora. Ao agradecer, além de nos focar naquilo que nós temos e não naquilo que nós não temos, ainda nos ajuda a perceber o que realmente temos. O ar que respiramos, a roupa que vestimos, a saúde que temos, o nosso cantinho em casa, a nossa cama, o nosso aconchego, a alimentação que comemos todos os dias, entre inúmeras coisas que nós temos e que devemos ser gratos por elas. Exercício. Por fim, levantei-me do sofá e, recordando uma das máximas do autor Tony Robbins, o movimento gera emoção, fiz uma série de flexões de braços, tantas quanto tive resistência para fazer. Seguidamente, fiz os abdominais que os meus músculos enfraquecidos me permitiram. Ainda me restavam 6 minutos. Introduzi um dos vídeos de yoga da minha noiva no leitor DVD e desfrutei do início da prática. Senti-me energizado. Às 6 da manhã eu já tinha vivido um dos dias mais tranquilos, motivadores, empoderadores, inspiradores, gratos e revigorantes da minha vida. Não gosto de fazer exercício físico em casa, mas pratico exercício físico todos os dias às 7 da manhã no ginásio. Eventualmente poderei ir ao ginásio noutro horário por algum motivo, ou poderei fazer uma caminhada à beira-mar que adoro, mas faço exercício todos os dias. Tenho uma sessão por semana de exercício acompanhado por um PT. Sempre que possível vou a uma aula de yoga ou de pilates. Adoro fazer zumba. E vocês? Praticam algum exercício físico, mesmo que não seja todos os dias? Um verdadeiro milagre. Nas semanas que seguiram, continuei a despertar às 5 da manhã e a realizar a minha rotina de desenvolvimento pessoal. A certa altura, e por me sentir tão incrivelmente feliz, tanto pela boa disposição como pelos progressos que adivinham da minha rotina matinal, comecei a querer mais. Assim, certa noite, ao preparar-me para dormir, fiz algo de inacreditável. Programei o despertador para as 4 da manhã e, ao adormecer, perguntei-me se não estaria a enlouquecer. Curiosamente, foi tão fácil despertar às 4 como às 5 da manhã. Por outro lado, dei-me conta de que despertar a qualquer uma destas horas se revelava 10 vezes mais fácil do que sair da cama a qualquer outra hora no meu passado, quando eu resistia à ideia de sair da cama. Efetivamente, sair da cama cedo é fácil. Quando nós temos uma ideia em foco. Se nós estamos focados na nossa melhoria como ser humano, no nosso autoconhecimento, na nossa saúde, nós temos ali o clique para sair cedo da cama, aquela motivação extra. E como vemos resultados todos os dias é fácil ter essa motivação e essa capacidade de sair cedo da cama. Os meus níveis de stress caíram a pico e eu passei a ter mais energia, clareza mental e capacidade de concentração. Por outro lado, comecei a sentir-me genuinamente feliz, motivado e inspirado. Os pensamentos depressivos tornaram-se uma memória longínqua. Dir-se-ia que eu resgatara o meu velho eu. Embora estivesse em vias de transcender qualquer das versões da minha pessoa que vigoraram no passado, munido de novos níveis de energia, motivação, lucidez e concentração, começou a tornar-se mais fácil definir objetivos, criar estratégias e implementar um plano com vista a salvar o meu negócio e a aumentar os meus rendimentos.
Menos de 2 meses após a minha primeira manhã milagrosa, os meus rendimentos não só retomaram o nível em que se encontrava a quando do colapso económico do país, como atingiram um pico inédito. Eu sabia que um dia haveria de começar a partilhar esta poderosa rotina de desenvolvimento pessoal com os meus clientes privados de coaching e por isso mesmo teria de arranjar um nome para esta prática. Tendo em conta que a transformação que eu estava a viver era tão profunda e se processava com tanta rapidez, em menos de 2 meses eu deixara de estar falido e deprimido e resgatar a segurança financeira e a paixão pela vida, que mais parecia um milagre. Senti que o nome mais apropriado seria Manhã Milagrosa. Efetivamente, acordar cedo, com uma boa disposição inexplicável, com uma energia que não há palavras, com capacidade para fazer tantas coisas num curto espaço de tempo, efetivamente é um milagre. Então, se a Katie consegue, semanas depois, numa sessão de coaching via telefone, Katie, uma cliente minha, perguntou: como é que o Al começa as suas manhãs? Apesar do meu entusiasmo quando lhe falei da manhã milagrosa e dos benéficos que advêm em despertarmos 1 hora mais cedo do que o habitual, ela resistiu. Al, duvido que esteja na disposição de sair da cama mais cedo. Acredite, eu não sou uma pessoa matinal. Eu conheci Manhãs Milagrosas há pouco tempo. Já tinha as minhas rotinas e as minhas práticas que tenho hoje quando descobri o livro na internet e comentei com o meu irmão. Porque desde sempre me lembro de acordar cedo e bem disposta. Eu era aquela menina que nunca perdia o autocarro. Eu era aquela pessoa que nunca chegava atrasada ao trabalho. Eu era aquela pessoa sempre pontual em tudo, fosse a que horas fosse. Até numa fase da minha vida, eu entrava numa fábrica às 3 da manhã, sem dificuldade nenhuma. E além de não ter dificuldade em acordar, sempre acordei muito animada, muito bem disposta e muito motivada, mesmo antes de ter uma rotina matinal ou sequer de ir ao ginásio. Eu já era essa pessoa. Eu compreendo que não seja fácil para qualquer pessoa começar de um dia para o outro a acordar cedo. Mas é tudo uma questão de hábito e uma questão de força de vontade. Se nós queremos melhorar, nós temos que começar por algum lado. Está provado que acordar cedo e começar o dia a cuidar de nós próprios é muito positivo. Mas a verdade é que a Katie se mostra sempre muito empenhada e acabou por se comprometer, passando a despertar às 6 da manhã, ou seja, 1 hora mais cedo do que o habitual, e concedeu uma oportunidade à Manhã Milagrosa. Transmiti-lhe encorajamento e desejei-lhe sorte. Uma semana depois, na sessão seguinte, a Katie estalava de entusiasmo. Quando lhe perguntei se tinha conseguido despertar às 6 todos os dias para realizar a sua Manhã Milagrosa, obtive uma resposta inesperada. Não foi bem assim! No primeiro dia saí da cama às 6 e afinal o Al estava certo. A minha manhã foi tão fantástica que me apeteceu começar ainda mais cedo e por isso passei a despertar às 5 nos restantes dias da semana. Al, isto é espantoso! Uau! Era mesmo importante partilhar isto com os meus clientes de coaching. Poucas semanas depois, algumas dezenas de clientes começaram a partilhar os seus testemunhos em torno dos benefícios transformadores que estavam a vivenciar em resultado das suas manhãs milagrosas. Alguns clientes partilharam a experiência com os seus amigos e colegas de trabalho, relatando a forma como a manhã milagrosa passara a ser um poderoso agente de mudança nas suas vidas. A novidade espalhou-se pelo universo online, como um rastilho de pólvora. As pessoas começaram a publicar os seus testemunhos no Facebook, no Twitter e até a partilhar vídeos de si próprios no YouTube, a desenvolverem as atividades programadas para as suas manhãs milagrosas. Enfim, uma verdadeira loucura. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar inúmeras coisas relacionadas com as manhãs milagrosas, com o milagre da manhã, com como começar a sua rotina matinal, inúmeras. E vão encontrar inúmeros benefícios relacionados com isso. Afinal, quem é o Joe?
A certa altura deixei de poder ignorar que a Manhã Milagrosa era algo de verdadeiramente poderoso. Num dia em que estava à procura de um dos meus vídeos no YouTube, ao escrever o meu nome, por favor, não me julgue, todos sabemos que o leitor também já pesquisou no Google. Deparei-me com um vídeo titulado A Manhã Milagrosa em Casa de Joe. Sinceramente, só pesquisei pelo meu nome agora, quando foi para criar o canal. O vídeo é da autoria de um desconhecido chamado Joe, alguém que eu desconhecia por completo. Devo dizer que a minha primeira reação não foi muito positiva. Afinal, quem é este Joe? E quem pensa ele que é para se pôr a copiar a minha Manhã Milagrosa? Confesso que me senti um pouco defensivo, por assim dizer. Evidentemente que não estive no meu melhor. Fiquei desconcertado sem saber o que pensar. Porém estava prestes a receber uma boa surpresa e a sentir-me de veras honrado. Ativei a reprodução do vídeo, segue-se o que vi. Olá, sou o vosso amigo Joe Diossana. Sabem que horas são? Aqui o Joe exibe o seu despertador que mostra a hora, 5h41. São 5h41 da manhã e é domingo. Imagino que quem esteja a olhar para mim neste momento se pergunta o que raio andaria eu a fazer a um domingo às 5h41 da manhã. Sugiro que visite o site miraclemorning.com. Leia a informação e descarregue-a. Para mim, agora é como se todos os dias fosse Natal. Veja com os seus próprios olhos. Espero que a sua vida seja muito abençoada. Escusado será dizer que presentemente o leitor poderá ver não apenas este vídeo infame de 43 segundos, tal como muitos outros, em themiraclemorning.com/success stories. Fiquei estupefacto em frente ao ecrã do computador, de boca aberta e quase em lágrimas. Nesse momento tornou-se claro para mim que, embora não tivesse outras pretensões quanto à Manhã Milagrosa, que não a implementação da minha rotina matinal, doravante caber-me-ia a responsabilidade de partilhá-la com o maior número de pessoas possível, de modo que os seus benefícios pudessem marcar uma diferença nas suas vidas, tal como na minha. Todavia, nessa altura, eu estava longe de imaginar as proporções que esta ideia atingiria. Será um movimento ou antes um despertar? Passaram quase 5 anos desde que falei com a Katie sobre a Manhã Milagrosa e me deparei com o vídeo do Joe no YouTube. Desde então tenho recebido milhares de mensagens de gente de todo o mundo que fez questão em expressar a sua gratidão e o seu entusiasmo por tudo o que a Manhã Milagrosa trouxe às suas vidas. Desta forma acabou por se tornar um movimento à escala mundial, ou melhor, um despertar global, constituído por todos os tipos de indivíduos empenhados em despertar todos os dias para oferecerem a si próprios o maravilhoso presente que é o desenvolvimento pessoal. Agora, sim, consigo ver tudo isto com mais abrangência. Consigo entender de que forma a Manhã Milagrosa pode marcar uma diferença no mundo ao ajudar cada indivíduo a tornar-se a pessoa que necessita de ser para criar a vida que deseja. Sim, agora é claro que a Manhã Milagrosa pode influenciar positivamente as vidas das pessoas e, como tal, pode mudar o mundo que nos rodeia. Podemos chamar o movimento despertar, ou o que atualmente muitos definem como a missão Manhã Milagrosa. Na sua essência, o propósito desta prática visa empoderar as pessoas, tornando-as capazes de transformar as suas vidas, as suas famílias, as suas comunidades e o próprio mundo. Como? Simplesmente despertando todos os dias e transformando-se a si mesma. Quase todos os dias, centenas de pessoas estão a juntar-se a este movimento e a partilhar os seus benefícios, divulgando-o em larga escala. Confesso que continuo a sentir-me espantado perante as mudanças profundas que estão a processar-se em tantas vidas. Algumas pessoas, inspiradas pelo testemunho de Joe, estão a gravar vídeos em que partilham as suas atividades matinais no âmbito da Manhã Milagrosa. Regra geral, esses vídeos incluem orgulhosas imagens do despertador como prova de que os autores efetivamente madrugam. Sinto-me honrado e profundamente agradecido pela oportunidade de partilhar esta vivência com toda a gente. Na verdade, a Manhã Milagrosa constitui atualmente uma das minhas mensagens tanto em palestras como em workshops, ou no âmbito de iniciativas que decorrem no universo empresarial, junto de entidades sem fins lucrativos, equipas de vendas, professores e alunos do ensino secundário e universitário. O objetivo consiste em ajudar as pessoas a potenciarem a sua produtividade, motivação e desempenho.
Independentemente de a mensagem ser transmitida em palestras ou workshops, o que temos em mãos é uma abordagem inovadora que pode ajudar eficazmente os indivíduos e as organizações a melhorarem os seus resultados, ao mesmo tempo que aprimoram as suas atitudes nos locais de trabalho. Como seria de esperar, o workshop Manhã Milagrosa deverá decorrer preferencialmente pela manhã, sempre que possível, antes do início da conferência. E, finalmente, este livro constitui um convite para começar a conduzir-se rumo ao próximo nível, para que possa também levar o seu sucesso ao nível seguinte. Essa é a ordem única pela qual as coisas acontecem. Começando desde já e progredindo diariamente no sentido de se tornar um indivíduo de nível 10, que necessita de ser para criar a sua vida de nível 10 que realmente deseja e merece. O seu sucesso será inevitável. Para a semana, continuamos com o terceiro capítulo, 95% da realidade vista à lupa. Como vos disse, eu sempre tive muita facilidade em acordar cedo. Mas tenho em casa o meu irmão, que nunca teve facilidade em acordar cedo. Tinha sempre muita dificuldade. Inicialmente, quando a minha rotina matinal passava por única e exclusivamente ir ao ginásio às 7 da manhã, sem demais práticas, eu acordava cedo e ia para fora de casa para não fazer barulho para o meu irmão. Recentemente, após alguma insistência, consegui convencê-lo a acordar cedo, a criar as suas próprias práticas matinais, sua rotina específica e a ir ao ginásio cedo comigo. E ele tem evoluído de uma forma extraordinária, tendo inúmeras conquistas e enfrentado inúmeras batalhas, as quais venceu de uma forma positiva. Neste momento está a ultrapassar a sua barreira do medo, tal qual como eu passei recentemente ao criar este canal, e criou o seu próprio canal. Vou-vos deixar o link do canal do meu irmão abaixo, na descrição do vídeo, tal como vos vou deixar links para, na eventualidade de quererem adquirir um dos livros que eu leio. Espero que tenham gostado do vídeo e das alterações que efetuei. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Até breve, meus corações!